Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Celebramos hoje, irmãos e irmãs, a grande solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, colunas da igreja. Pedro, chamado por Cristo a ser o príncipe dos apóstolos, o primeiro dentre eles, o confirmador de seus irmãos na fé, princípio da unidade da igreja, sinal visível desta unidade. E Paulo, chamado pelo Senhor a ser o maior missionário de todos os tempos, o apóstolo dos gentios. Houve, durante um tempo, na igreja, uma moda teológica de se interpretar Pedro e Paulo como dois aspectos da igreja que se contrapõem, que são aspectos que têm uma dialética entre si. O aspecto em Pedro seria o institucional, a igreja é instituição, e em Paulo se encontraria o aspecto carismático, seria a igreja carismática. Mas, meus irmãos, celebrando hoje Pedro e Paulo no mesmo dia, nós percebemos que a mesma igreja, corpo místico de Cristo, pela qual se continua a obra de salvação do Senhor para chegar a todos os povos, a mesma igreja da qual o Espírito Santo é a alma e na qual estão presentes os diversos carismas, é a mesma igreja hierárquica, a igreja católica, instituída por Cristo, fundada pelo Senhor. E ambos os aspectos não se separam. A igreja fundada por Cristo subsiste na igreja católica. Nós lemos isso num documento importantíssimo da Congregação para a Doutrina da Fé, Dominus Jesus. E aqui em Pedro e Paulo nós contemplamos exatamente isso. Ambos chamados pelo Senhor, cada um de uma realidade muito distinta um do outro. Pedro, um pescador muito simples da Galileia, iletrado, um homem impossível. Paulo, um cidadão romano, judeu da diáspora, fariseu, um homem multicultural, que falava os principais idiomas de seu tempo, conhecia a lei, educado na escola de Gamaliel em Jerusalém. Pedro fez parte do grupo dos 12. Mais do que isso, era um daqueles 3 prediletos do Senhor, João, Tiago, Pedro. E Paulo foi chamado, como ele diz, como um abortivo. Não conheceu como os 12 o Senhor durante aqueles 3 anos em que ele conviveu com os discípulos, mas depois disso ele se colocando como um perseguidor da igreja, aos pés de quem foi morto o primeiro mártir, Santo Estevão. O Senhor aparece para ele, enquanto ele ia com autorização do Sinédrio, autoridade religiosa judaica, a Damasco, onde havia muitos cristãos, para prendê-los e levá-los à morte. Ele só respirava ameaças e morte contra os cristãos, como diz a palavra. Então o Senhor aparece para ele. A luz do Senhor o cega externamente e abre a sua visão interiormente. Ele é batizado por Ananias e aí começa uma nova história. Pedro foi aquele que, como que puxou a fé de seus irmãos. O próprio Cristo disse a ele: vai e confirma os seus irmãos. E no Evangelho de hoje nós vemos algo muito importante. É o primado de Pedro que nós vemos aqui.
lá em Mateus 16. Quando Jesus disse, ele já estava famoso, né? E disse: o que é que estão dizendo por aí de mim? Então dizem que é João Batista, Elias, ou aquilo outro. E quando o Senhor pergunta: e para vocês quem eu sou? O que vocês dizem? Pedro se levanta, impulsionado pelo Espírito Santo, como o primeiro dos apóstolos, e diz: Senhor, Tu és o Cristo, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E o próprio Senhor diz para ele: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, não foi um ser humano, mas foi o meu Pai que está nos céus. E aí Jesus muda o nome de Pedro, de Simão, né? Ele passa a se chamar Pedro, Kefa, Cefas, pedra. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, a tua fé, edificarei a minha igreja, e o poder do inferno jamais poderá vencê-la. O Senhor diz: eu edificarei a minha igreja sobre a fé de Pedro. E Ele dá a Pedro o poder de chaves no céu. Ele dá à igreja a autoridade divina. Quando Paulo se converte, antes de ir em missão, antes de percorrer diversas cidades, e ele evangelizou a maioria das principais cidades do Império Romano, ele vai a Cefas, vai conhecê-lo em Jerusalém, vai a Pedro. Meus irmãos, isto deve trazer à nossa alma um duplo movimento. Primeiro, renovar a nossa pertença à Igreja Católica como igreja fundada por Cristo. O nosso amor à Igreja, o nosso amor ao Santo Padre, o Papa. E depois nos dar um grande impulso missionário, um grande impulso apostólico, a ir, evangelizar, dar a nossa vida por Cristo. Por volta do ano 67, então, sob Nero, ambos são martirizados. Pedro é crucificado de ponta cabeça e Paulo é decapitado. E ali em Roma se colocam como essas colunas de fé da igreja até os nossos dias. Desde então, são mais de 260 papas em linha ininterrupta. Nós estamos na igreja da sucessão apostólica. No hino pontifício, ou a marcha pontifícia, se você não conhece, pesquise aí no Google. Nós dizemos assim ao Papa: vivas tanto ou mais que Pedro. Você, católico, hoje, renove o seu amor pelo Papa. Se um dia você falou mal do Papa, sobretudo nos nossos tempos, hoje se arrependa disso. Não se fala mal de um pai. Não se colocam palavras ofensivas contra um pai na internet. Nós amamos o nosso Pai. Rezamos por Ele. Segundo a leitura de hoje, nós vemos a igreja rezando por Pedro. Pedro preso e a igreja unânime em oração. A igreja se reúne e unânime em oração ora por Pedro. E o seu anjo da guarda vai libertá-lo. Hoje oremos pelo Santo Padre e nos sintamos enviados por Ele a ser como Paulo e dar a nossa vida pelos nossos irmãos, dar a vida pela igreja, dar a vida por Cristo. Hoje, diga como você diz no creio. Creio na igreja, una, santa, católica e apostólica. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.